Saudo aos amados e queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, uma paz do Senhor, sendo esta a última parte, esta mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração, eu gostaria de estar tributando a Deus, primeiramente, a honra, a glória e o louvor que somente a Ele é devido. Eu gostaria também de tributar minha gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossa vida, pela sua grande salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu gostaria de estar aqui, irmãos, encerrando esta verdade incontestável que a oração, além das que nós tratamos, ela é um fundamento inabalável no nosso relacionamento com Deus. E por isso que Paulo, ele escrevendo ali aos irmãos de Tessalônica, escreveu como num teor imperativo, não só exortativo ou de um conselho, mas também com uma ênfase imperativa quando ele disse orai sem cessar. Nós vimos que a oração ela é um fundamento inabalável em nosso relacionamento com Deus, porque ela é uma fonte restauradora neste relacionamento. E ela é uma fonte também permanente e tem que ser no nosso relacionamento. A oração, amados e queridos, ela só não se torna uma fonte permanente em nosso relacionamento com Deus quando não a reconhecemos como Paulo e tantos homens de Deus e a sua igreja o reconhecem, irmãos. Por isso essa mensagem ela vem justamente para nos trazer justamente de volta a esta área tão necessária que o Senhor quer que nós estejamos e permaneçamos nela, que é na questão da oração. Nós oramos ao fechar a porta do nosso quarto por recomendações do nosso Senhor. Nós oramos, como alguns irmãos, eu estou gravando essa mensagem aqui do meu serviço, eu trabalho com câmara de monitoramento e tem aqui o morro em que os irmãos sobem constantemente para orar. E nós oramos no culto, nós oramos no ciclo de oração, ou seja, nós oramos por pensamento, como fez Neemias, e tantos outros meios. Não podemos simplesmente, irmão, negligenciar nesse fator. Sabe por quê, irmão? Porque se a oração é um fundamento inabalável no nosso relacionamento com Deus, logo, irmão, deixar de orar é deixar de entender e de reconhecer esta importância da oração. Uma coisa que me tocou muito, irmãos, é que quando Paulo orou sem cessar, e você de repente já se fez essas perguntas, diante de uma situação difícil, diante de uma porta aberta, diante de uma necessidade espiritual, em que você deseja estar de forma afetuosa, intensa, a servir ao Senhor, agradar ao Senhor, e você busca a Deus e parece que essa resposta ela não vem, ela não chega. Mas sabe por quê? E o Senhor falou meu coração nesse sentido, porque isso é um questionamento que nós sempre fazemos. Por que demora tanto? Por que Abraão demorou tanto tempo? Por que a resposta do Senhor muitas vezes diante de uma situação tão difícil, ela parece que não vai acontecer o resultado, parece que as coisas não vão acontecer. Esse é o terceiro item que eu vou tratar aqui, mas antes de entrar nele eu quero dizer, irmãos, o Senhor, pelo seu maravilhoso amor e misericórdia, Ele fez eu compreender a seguinte, que você possa entender desta maneira, que isso me trouxe, sabe, irmãos, um clarão nesse entendimento, por que dessa demora? Sabe por quê, irmão? Porque o Senhor, Ele espera, não Ele, porque Ele já sabe, Deus já tem o tempo certo, está determinado, irmãos, a resposta na oração. Deus nos dá essa garantia quando Ele diz, buscar-me-ei de todo o vosso coração, buscar-me-eis e me achareis se me buscar de todo o vosso coração. E outra vez Ele diz para Jeremias, clama a mim e responder-te-ei. O imperativo que Ele chama para Ele mesmo, para Deus. Ele diz, clama a mim e responder-te-ei, e mostrareis coisas grandes e firmes que ainda não sabes.
E sabe por quê? Para você guardar bem no teu coração o que eu vou falar agora. Irmãos, sabe por que algumas vezes demora a nossa oração? É porque o Senhor quer ver até onde você tem por certo a importância do que você está pedindo. Além de ter que estar coagunada com a vontade de Deus, como diz o apóstolo na sua primeira carta de João, capítulo, se eu não estiver equivocado, capítulo 5, versículo 17, ou versículo 20, ele diz que aqui, quando nós oramos, buscamos a face de Deus e pedimos aquilo que está segundo a vontade de Deus, ele nos responde. Além disso, irmãos, além da sinceridade, como já citei aqui a palavra do profeta Jeremias, também, irmão, Deus ele quer saber que importância realmente você está dando para aquele que você tem orado por salvação, por aquele que você tem orado para uma cura de enfermidade, onde somente o milagre pode fazer com que essa circunstância ela mude. Então Deus ele colocou no meu coração essa questão, quando nós oramos, ele não vem, será que nós temos dado oração? Será que nós temos dado realmente importância quanto ao que nós estamos pedindo? Ou será que nós realmente compreendemos o quanto nós amamos a Deus e sabemos que o amor dele sobrepuja infinitamente a compreensão nossa do seu amor e que ele há de nos dar resposta diante da nossa necessidade? Mas parece que nós, ao orarmos, não oramos com fé, não oramos realmente dando esse valor, porque negligenciamos até nisso, irmãos. Agora, quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós realmente, irmãos, nos fazemos como Ezequias, que diz a Bíblia que ele chorou muitíssimo. Isso tudo, irmão, chorar muitíssimo, clamarmos diante do Senhor, irmão, de um coração contrito e quebrantado. Ele diz que a este ele já não vai jamais negar, irmãos. É uma maneira indubitável de estarmos, irmãos, cultivando, regando a nossa oração e deixando bem claro ao nosso amantíssimo Pai e Deus que ela é importante para nós, aquilo que nós desejamos, que estamos diante dele a pedir, irmãos. E às vezes negligenciamos. Às vezes estamos mais preocupados com nossos deleites da vida, os nossos afazeres, e negligenciamos na oração, irmãos. E o tempo vai passando e nós vamos desvanecendo nesta compreensão. Sabe por quê? Porque não estamos valorizando realmente o que nós estamos pedindo diante de Deus. E na certeza, como Ele quer nos dar e já tem nos dado através da Escritura, que se Ele nos deu o seu Filho por salvação das nossas almas, o que Ele não nos daria além disso? Porque a salvação é o maior bem que nós já recebemos do Senhor. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E para terminar, irmãos, a oração, fundamento, a razão da oração ser um fundamento inabalável, nosso relacionamento com Deus, como compreendia Paulo, a exortar os irmãos de Tessalônica a escrever, orar e sem cessar, é que a oração é uma fonte intercambiável no nosso relacionamento com Deus. Ou seja, irmão, jamais Deus ele se tornará plenamente em silêncio. Compreendemos que no silêncio Ele também está a nos ouvir e agir. Prova disso está o livro de Esther. Você pode ler e meditar, até ali chegar a um tempo de orar, um tempo de jejuar, mas não vemos qualquer menção ali de forma enfática da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa divina de Deus, né, de Jeová. Não vemos. Ali mostra que mesmo no silêncio Deus está a agir e a promover o bem maior ao qual é do seu agrado, irmão. Porque Deus, como diz Jeremias em Lamentações, Ele não tem prazer em nos entristecer jamais. Jamais, louvado seja o nome santo do Senhor. Logo,
irmãos, a oração é um fundamento inabalável porque ela é uma fonte intercambiável do nosso relacionamento com Deus. E no Salmo 91, nós vemos essa certeza, irmãos, quando o salmista, no versículo 7, no versículo 9 a 13, ele diz assim, aqui eu encerro, ele diz assim, amados, ouvintes da palavra de Deus: Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo, olha só, a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Olha que maravilha, irmão. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés do leãozinho e a serpente. Agora, irmãos, olha o interagir intercambiável de Deus. Olha só como foi no Salmo que nós lemos, Salmo 38. Agora no Salmo 91 nós também vemos esse intercâmbio, que a partir do versículo 14 já não é o salmista, já é Deus falando, olha só, e você tira aí e confirme esta conclusão. Porque a mim, diz o salmista, diz o Salmo, a partir do versículo 14, já não é o salmista, já é Deus. Ele diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevitude e lhe mostrarei a minha salvação. E esta certeza desse intercâmbio, irmão, é porque nós temos a certeza de que ele nos ouvirá. O salmista, irmão, no Salmo 4, versículo 3, ele diz assim: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo para ele. E também é uma fonte intercambiável no relacionamento com Deus, porque nós temos a certeza, através da oração, irmão, que ele não só ouvirá, mas que também ele responderá. Porque no Salmo, irmãos, 116, eu quero encerrar aqui rapidamente, Salmo 116, ele diz assim, o salmista, amados e queridos irmãos, a partir do versículo 1, ele diz assim, 1 a 8, ele diz assim, irmão: amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e a minha súplica. Porque ele inclinou para mim os seus ouvidos, invocarei enquanto eu viver. Olha, fala de oração sem cessar, constante. Laço de morte me cercaram e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e ele me salvou. Aí é o que ele fala para a alma dele: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Amém, irmão? Que nessa certeza, amados e queridos irmãos, tendo por certo que esta simples é a demonstração do apóstolo Paulo, da mesma forma que foi de suma importância para o nosso irmão de Tessalônica, pelo momento que estava passando, e como fonte inabalável na sua certeza de que Deus estava com ele, Paulo os aconselhou: orai sem cessar. E é o único meio, irmão, que jamais, nem mesmo Satanás ou o diabo pode interferir. Porque se você olhar a oração de Daniel, o que interrompeu ali foi a chegada dos anjos em resposta à oração a Daniel, mas não a oração de Daniel a Deus. Esse caminho, irmão, ninguém pode impedir. Nem mesmo Satanás pode interferir nesse intercâmbio. Tenha certeza disso, se coloque constantemente à presença do Senhor, na certeza que Ele te ama, na certeza que Ele nos ama. Prova disso que através do precioso sangue de Cristo, Ele nos deu a garantia que há de vir buscar-nos para que com Ele possamos estar em plena comunhão, já não em oração, mas pessoalmente com o Senhor eternamente e para todo sempre. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus e glorificado seja o nome santo do Senhor por esta maravilhosa
palavra de ânimo aos nossos corações. Amém.